Olá pessoal, Conversa Fiada está no ar e nosso assunto hoje é medicina do trabalho, uma especialização da medicina que surgiu há mais de 300 anos. Foi uma questão militar que chamou a atenção para as doenças ocupacionais. O Reino Unido, no século XVII, se preparava para mais uma guerra que ampliaria suas conquistas quando a Marinha se deparou com a falta de soldados e os oficiais tiveram que recrutar homens nas fábricas. O enorme número de homens incapacitados de lutar por problemas de saúde e acidente de trabalho chamou a atenção. Um relatório concluiu que, se persistisse a situação, em pouco tempo não haveriam homens para a guerra. Já na Itália, Bernardino Ramazzini inaugurava a medicina do trabalho, se dedicando a identificar em 1700 o tipo de doença que cada atividade profissional poderia causar. Seu famoso livro, As Doenças dos Trabalhadores, listou 52, de parteiro a coveiro. Curioso é que a prática introduzida por Ramazzini era apenas perguntar à profissão as perguntas que os médicos normalmente fazem aos seus pacientes. O que os médicos ainda hoje não fazem e perdem a oportunidade de conhecer melhor seu paciente. No Brasil, a medicina do trabalho ganha importância com a consolidação das leis trabalhistas do governo Vargas. Está aqui hoje conosco a doutora em Medicina do Trabalho, Jara Lúcia Dias Costa Cardoso. Jara, é um prazer te receber aqui. Você que inclusive foi minha colega de escola, no ginásio, na escola normal. E eu queria te começar nossa entrevista, para que as pessoas conheçam melhor e tenham referência de quem você é. Eu queria que você falasse quem é seu pai e quem é sua mãe. Pois não, muito obrigada por você ter me convidado, por estar aqui ao seu lado. É muito prazeroso estar ao seu lado, você é uma pessoa muito querida por mim. Obrigada. Nós somos colegas na escola normal, fizemos grandes farras, que era uma escola muito querida por nós, né? E, inclusive, minha mãe foi professora sua, professora minha, é Maria Bernadette Dias Costa. Era professora de ciências, física e química, era professora de ciências biológicas lá. E nós passamos um período muito feliz ali, né? Em que nós tivemos um contato e depois nós afastamos um pouco, né? Cada um seguindo o seu rumo. E eu sou filha também de José de Almeida Costa, que todos dois já estão falecidos. Ok. Agora eu queria que você contasse pra gente, Jara, por que você resolveu fazer medicina? Olha, eu resolvi pelo seguinte: quando eu era pequena, assim, de 7 para 8 anos, eu comecei a ganhar umas bonecas e pedia seringa para os meus pais, para dar injeção, pedia algodão para fazer curativos, esparadrapo, e sempre falava com eles: um dia eu ainda vou ser médica, sabe? Um dia eu ainda vou ser médica. E foi uma coisa de criança mesmo, sabe? Essa opção. Veio essa opção no meu sangue mesmo, sabe? E então eu resolvi seguir, fazer medicina. Isso. Você fez medicina aqui em Montes Claros? Eu fiz, era a Unimontes, que antigamente era a FAMED. Então foi na FAMED que eu me formei. Isso. Agora, como é que se deu sua opção de especializar por medicina do trabalho? É um campo interessante? O que te chamou a atenção nesse campo de trabalho? Eu amo muito a medicina do trabalho. Desde quando eu fazia medicina, eu olhava sempre para o empregado, sabe? Eu tinha sempre vistas ao empregado. E formei e achei que deveria fazer essa medicina para que eu pudesse dedicar mais esse ramo da medicina. Aí eu fiz a especialização, fiz também uma ergonomia do trabalho, que é você adaptar o trabalho ao homem em termos de cadeiras, de mesa, sabe? De produção, área produtiva toda daquela empresa, você adequar o trabalhador, evitando assim as doenças, porque nós temos DORT, inclusive você falou aí de Ramazzini, foi através das lavadeiras que ele descobriu as doenças do punho, que eram chamadas antigamente de LER,
que são as lesões por esforços repetitivos. Aí, o que aconteceu? Que hoje nós substituímos a LER pela DORT, que são doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. E isso é uma coisa extensa, uma coisa que você precisa de estudar, precisa de melhorar cada dia mais o relacionamento seu com a empresa, porque a medicina que hoje eu faço é uma medicina de empresas, é mais voltado para empresas, não para o trabalhador só o trabalhador, eu e o trabalho, do trabalhador, certo? Mas eu queria agora que você explicasse pra gente, porque as pessoas às vezes não conhecem e gostariam de saber, o que faz um médico do trabalho? Bom, um médico do trabalho, ele vai executar o quê? A medicina do trabalho baseadas hoje nas normas regulamentadoras, certo? Do Ministério do Trabalho. E nessas normas você vai fazer um programa de controle de saúde ocupacional. O que é esse controle? É você pegar o trabalhador e ver o posto de trabalho dele. E ao ver esse posto, você vai saber que exames que você vai precisar de fazer um exame admissional, que são os exames ocupacionais, periódicos, demissionais, mudanças de função, os atestados que são acima de 15 dias que vão para o INSS, você fará o retorno do trabalho desse funcionário, se ele está apto ou não para voltar, se ele precisa de ficar mais tempo afastado, se ele precisa de uma reabilitação através do INSS, certo? E você também engaja na engenharia do trabalho, porque uma medicina do trabalho bem feito, ela tem que estar unida à engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Porque tudo é segurança. Você tem que ver se aquele funcionário ele está usando os seus equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, que é uma botina, é um capacete, é um óculos, é uma luva, certo? E então ele é um uniforme. E você, para cada atividade, você tem um EPI, né? E para cada atividade também, ali a engenharia tem o técnico de segurança, que vai ao campo, que vai à área, e ali com os instrumentos que ele tem, um dosímetro, por exemplo, te dar um exemplo, para dosar se ali tem quanto de ruído, porque ele tem uma norma regulamentadora que ele pode ficar até tantos minutos ou tantas horas naquele local por causa do trabalho ruidoso. Então tá, basicamente o trabalho do médico do trabalho é assegurar a saúde e o bem-estar do empregado. Com certeza. Tá ok. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí.